Para nossa live, depois de ter organizado a vida, vamos para a palavra de Deus também, né? Porque hoje é dia de igreja, então de manhã a gente já vai para o culto, para a escola dominical, e aí agora, depois aí de organizar almoço, organizar tudo isso, vamos aqui para nossa live, porque hoje eu tive que cuidar do seu flow, né? Quem acompanha aí nos stories sabe como é a rotina dele. E nós vamos para a leitura de 2 Samuel 2, é onde nós estamos falando sobre quem anda dirigido por Deus nunca anda atrasado. Guarda isso. Quem anda dirigido por Deus nunca anda atrasado. Amém? Então vamos pedir ao nosso amigo, conselheiro, o Espírito Santo de Deus para trazer o discernimento dessa palavra. Porque nós dependemos da palavra de Deus para poder construir uma consciência pautada nos princípios cristãos, para que nós possamos realmente conduzir a nossa mente para aquilo que Deus quer, que é a boa, agradável, perfeita vontade dele. E a palavra de Deus diz o quê? Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transformem, renovem a sua mente todos os dias para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então o Espírito Santo fala conosco através dessa palavra. E diz assim: e sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma da cidade de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Aionã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, habitaram na cidade de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali o rei, a Davi, rei sobre toda a casa de Judá, e deram aviso a Davi, dizendo: os homens de Jabes e Gileade foram aos que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiro aos homens de Jabes e Gileade para dizer-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizeste tal beneficência a vosso Senhor, o Saul que sepultaste. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também vos farei este bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos e sejam homens valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, mas também a casa de Judá já me ungiu a mim por seu rei. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou Isbosete, filho de Saul, e fez passar por Manaim, e constituiu o rei de Gileade sobre os Assurritas e de Israel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e todos de Israel. E da idade de 40 anos, era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel. Reinou 2 anos, mas a casa de Judá seguiu a Davi. E foi o número dos dias de Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá 7 anos e 6 meses. Então saiu Abner, filho de Ner, o servo de Isbosete, filho de Saul, de Manaim, a Gibeon. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os filhos de Davi encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeon, e pararam estes ao lado do tanque, e os outros do lado do tanque. E disse a Abner Joabe: deixe levantar os moços e joguem diante de nós. E disse Joabe: levantem-se. Então levantaram-se e passaram em números 12 Benjamim, e a parte de Isbosete, filho de Saul, 12 servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, cravou a espada de um lado e caíram juntos. Por isso chamou aquele lugar de Elcade Azurim, que está junto a Gibeon. E seguiu-se naquele dia numa crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi. E estavam ali 3 filhos, Jeruia, Joabe, Abisal, Azael. Azael era ligeiro com os pés e uma gazela do campo. E Azael perseguiu Abner e não desviou detrás de Abner, nem para a direita nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, perguntou: és tu, Azael? E ele falou: eu sou. Então lhe disse Abner: desvias para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma os despojos. Porém Azael não quis desviar
de trás dele. Então Abner tomou a dizer a Asael: desvia-te de trás de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo a terra? E como levantaria eu meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele desviar-se, Abner feriu com a ponta inferior da lança pela quinta costela, e a lança saiu por detrás e caiu ali. Morreu naquele mesmo lugar, e sucedeu que todos que chegavam ao lugar de Asael caiu e morreu e paravam. Porém, Joabe e Abisal perseguiram Abner, e pôs-se o sol chegando a eles outreiros de Amã, e estava diante de Gia, segundo o caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram de trás de Abner, e fizeram um batalhão, e puseram no cume de outreiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes tu? Por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao teu povo: deixe de seguir os teus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que não se tivesse falado, só pela manhã o povo teria cessado cada um de perseguir o seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta, e todo o povo parou, e não perseguiu mais Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite na planície, e chegando a Jordão, caminharam todos a Bitrom, e chegaram a Manaim, e também Joabe voltou e perseguiu Abner, e juntou todo o povo e os servos de Davi. Faltaram 19 homens a Asael. Porém, os servos de Davi feriram entre Benjamim e entre os homens de Abner 370 homens, e ali ficaram mortos. E levantaram Asael e sepultaram na sepultura de seu pai. Estavam em Belém. Joabe e seus homens caminharam aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Então, o que quer dizer essa palavra com a aplicabilidade dela, né, para nós? O que a gente tira de instrução? Primeiro, a direção de Deus é o primeiro passo para governar. Davi, a primeira coisa que ele faz é consultar ao Senhor. Então, se o Senhor está em silêncio, tenha muito cuidado. Não haja sem antes o Senhor dar uma palavra, tá? Primeiro passo para governar. Davi consulta a Deus e sobe a Hebrom, ungido rei de Judá. Esbozete é feito rei por Abner, e a guerra das casas de Saul e Davi continuam ali por diversas gerações, né? A casa de Davi fortalece, né? Então, o primeiro ponto aqui, toda fase começa com a direção divina. Davi só se move depois de ouvir a Deus. Quem começa com oração, termina com vitória. Segundo, nem todos reconhecerão o chamado. Esbozete reina a parte de Israel. O chamado de Deus não depende da aprovação humana. Por mais que o homem não aceitasse ali a Davi, para Deus não tem diferença. Deus não precisa da aprovação humana para ele tomar posse e gerar, certo? Terceiro, Deus fortalece quem espera o tempo certo. A casa de Davi cresce gradualmente. O crescimento de Deus é progressivo e não apressado. Guarda isso. O crescimento de Deus, ele é progressivo, mas não é apressado. Tudo vá com calma, com cautela, um passo de cada vez. Essa é a diferença que serve o Senhor. Então vamos declarar hoje comigo? Minha vida é guiada por Deus. Minha vida é guiada por Deus. Minha vida é guiada por Deus. Amém? Então, que nós possamos ter a melhor semana das nossas vidas. Uma semana cheia de graça, cheia de unção, cheia do agir. Uma semana que venha com a frequência, o cheiro do Espírito Santo. Uma semana que seja direcionada, onde as bênçãos do Senhor estejam sobre nós. Porque algo de maravilhoso vai acontecer. Nós declaramos isso na certeza que somos filhos amados, alicerçados na presença do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe, que a presença dele esteja sobre ti, e vamos construir a melhor semana das nossas vidas. Muito obrigada por estar na live conosco. Cleverson, Jana, Deus abençoe você que vai escutar depois dessa live. Lembra que todas as nossas lives você encontra no Spotify e no YouTube, é só acessar o link da bio, certo? E nós vamos estar aqui todos os dias com a palavra de Deus, que a palavra é a nossa forma de educar a nossa consciência. Deus te abençoe.